como é que você identifica as notas? Identificar as notas. É fácil, pessoal. Nós temos um conjunto de teclas brancas. Olha o meu conjunto de teclas brancas aqui, ó. Todas essas aqui brancas. E nós temos todas essas pretas aqui, ó. Todas as teclas pretinhas, tá bom? Essas teclas pretas são o que a gente chama de sustenido bemóis, tá? Teclas brancas, tá? E teclas pretas, tá? As teclas brancas são as notas naturais. E as teclas pretas, pessoal, é o que a gente chama de notas, é o que a gente chama de sustenido e bemol, tá? Vamos por aqui assim, ó, sustenido, que é o joguinho da velha, e bemol. Vamos por assim, de bemol, tá? Sustenidos e bemóis, então, são as teclas pretas, tá? E notas naturais são, então, as teclas brancas, tá bom, pessoal? As teclas brancas são as notas naturais, tá bom? Beleza? E como é que nós vamos identificar? Antes das duas pretas, nós teremos a nota Dó. Então, olha, sempre que você vai olhar aqui, ó, duas pretas, tá vendo as duas pretas aqui, ó? Nota Dó. Mais duas pretas, 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 nota Dó. E a última é Dó também, tá? Não liga o som aqui, que eu tô usando um som de Rhodes. Um som que eu gosto, tá? Mas aqui no agudo ele fica meio brinquedinho, tá bom? Então, antes das duas pretas é Dó, e antes das três pretas é a nota Fá. Vocês estão com o caderno anotando aí? Eu quero ver. Então, ó, duas pretas, Dó. Três pretas é Fá. Duas pretas, Dó. Três pretas, 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 Fá. Beleza, pessoal? Maravilha. Então, assim, você já vai começar a pensar, ó. Vamos pensar dessa forma, ó. Antes das duas, a gente vai fazer assim, ó, Dó. Meio das duas. Duas o que, gente? Duas teclas pretas, tá? Vou pôr aqui, ó, pretas. Nós temos Dó. No meio das duas pretas, tá? Vou pôr assim para pretas. Nós vamos ter a nota Ré. Então, olha, perceba que no meio das duas pretas, ó, antes das duas pretas eu vou ter Dó, tá vendo aqui as duas pretas? Antes eu vou ter Dó, no meio eu vou ter Ré, tá bom? E depois, depois das duas pretas, eu vou ter a nota Mi. Então, beleza, deixa eu escrever pretas aqui, é melhor. Então, vamos lá. Antes das duas é Dó, no meio das duas é Ré, depois das duas é Mi. Beleza, gente? Agora a gente vai para essa parte aqui, ó. Antes das três pretas. Por quê? Porque acabou aqui, ó. Antes das duas, no meio das duas, depois das duas. Agora começa as três pretas. O ciclo das três pretas. Então eu falo, ao redor das duas pretas, você tem Dó, no meio você tem Ré, depois você tem a Mi. É o primeiro ciclo de identificação. Depois você tem as três, ó, aqui você já vai começar o ciclo então das que rodeiam as três pretas, que são essas, ó. As que rodeiam as duas pretas e as que rodeiam as três pretas. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Ou seja, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E depois começa de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá bom? De novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. De novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Tá bom? Então, antes das três pretas, vocês já viram. Então, Dó, Ré, Mi,
Antes das três pretas, Fá. Depois, nós temos o primeiro meio, tá? Como assim o primeiro meio? Que no meio das três pretas, perceba que tem duas notas aqui, ó. Primeiro meio, segundo meio. O primeiro meio é, primeiro meio, tá? Você vai ter Sol. Beleza, gente? Primeiro meio é Sol. Depois, no segundo meio das três pretas, tá bom, gente? É Lá. E depois das três pretas, nós teremos o Si. Então, olha aí. Antes das duas é Dó, no meio das duas é Ré, depois das duas é Mi. Antes das três tem o Fá, no primeiro meio tem Sol. Primeiro meio por quê? Tem dois meios aqui, ó. Das três pretas. Três pretas, primeiro meio, segundo meio. Das três pretas, ó. Tá? No primeiro meio tem Sol, no segundo meio tem Lá, depois das três tem o Si. Eu até cantava uma musiquinha para os meus aluninhos, os meus aluninhos de teclado, eu cantava assim, ó, antes das duas tem Dó, no meio das duas tem Ré, depois das duas tem Mi, tan, tan, tan. Antes das três tem o Fá, no primeiro meio tem Sol, no segundo meio tem Lá, depois das três tem o Si. Daí eu cantava Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá? Entenderam essa parte? Então, a nomenclatura das teclas. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Para tocar teclado tem que saber o nome das teclas. Decore.